Existem mesmo vítimas da sociedade? Será que o ambiente tem todo esse poder de transformação do indivíduo? Será que o ambiente ele é capaz de moldar todo o caráter do indivíduo, a estrutura psicológica do indivíduo? Vamos lá. Materialismo histórico, né, cultural. Vamos conversar sobre isso hoje. Me permitam conversar sobre isso hoje de uma maneira imparcial, leve, sem politizar o debate, sem politizar a opinião, tá? Vou trazer para essa discussão uma informação, algumas informações, tá? Com a finalidade de fundamentar a minha opinião sobre isso, tá? Para a gente não ficar num debate vazio, sem informações técnicas, tá? E não ter um problema de ego, de outras pessoas confrontarem minha opinião, tá? Mas eu vou dizer o que eu penso, tá? E o que eu penso pode ser mudado, não tenho vergonha nem medo disso, tá? Não sou uma pessoa que tem um pensamento engessado, muito pelo contrário. Meu pensamento é muito dinâmico e a cada vez que eu estudo mais, que eu envelheço mais, eu aprendo mais. Mas o que eu penso? Vou trazer a informação que eu penso, em que eu vou fundamentar isso aqui, tá? Prestem atenção no que eu vou dizer agora, porque eu vou fundamentar minha opinião nisso, um pouco na frente aqui, tá? Existe nos seres humanos, nos outros animais também da natureza, outros seres vivos da natureza, uma coisa chamada DNA, tá? E esse conjunto de informações do nosso DNA, esse conjunto de informações que são passadas dos nossos pais, né, pai, mãe, avós, esse conjunto de informações genéticas, né, os genes que são passados para nós durante a nossa fecundação, eles compõem uma coisa que nós chamamos de genótipo, né? Genótipo é o conjunto das estruturas genéticas que compõem o seu DNA, né? É como o seu DNA vai ser manifestado independente do ambiente que você esteja inserido. São estruturas permanentes do seu DNA. Por exemplo, eu sou um cara, eu sou homem, por exemplo, sou do sexo masculino, tenho 1,80 m, sou negro, eu tenho os dentes assim, tenho, entendeu? Meu rim, meu baço, meu coração, todas as estruturas de tecido do meu corpo, entendeu? Isso compõe o meu genótipo. Existe uma outra coisa chamada de fenótipo, tá? O que seria o fenótipo? O fenótipo é a manifestação do meu genótipo em determinados ambientes, certo? Então, vamos recapitular isso, tá? O genótipo é a constituição das estruturas genéticas que são pertencentes a mim. Isso é uma configuração escrita pelo meu DNA. É uma constituição inalterável, beleza? E o fenótipo é a manifestação desse conjunto de informações independente no ambiente, tá? Exemplo, minha pele ela é negra, certo? Porém, quando eu fico no sol por muito tempo, a minha pele tende a ficar mais escura, certo? Isso é a manifestação do meu fenótipo, certo? Quando eu faço exercício físico, eu tendo a ficar mais forte. Isso é a manifestação do meu fenótipo, entendeu? Agora, independente da manifestação do meu fenótipo, o meu DNA
permanece inalterado. Porque quando tem alterações no nosso DNA, nós temos problemas genéticos, por exemplo, câncer, doenças como doenças autoimunes, doenças que predominam o caráter genético, patologias genéticas, tá? Então, eu quero que nós façamos essa diferenciação para eu aprofundar esse debate, tá? Agora, eu quero que a gente leve em consideração que o nosso caráter, certo? A índole é uma manifestação genética do que eu penso, tá? A nossa índole é a manifestação, a nossa índole é a constituição genética, tá? Permanente da nossa mente. Essa parte estrutural da sua mente, entendeu? Ela é inalterada. Agora, entende? É o genótipo intelectual seu. Não sei se vocês conseguem acompanhar o debate. Ou seja, o meu genótipo tem o meu genótipo estrutural. É o que determina como as minhas células vão ser construídas, se eu vou ter problemas celulares ou não, tudo mais. A minha mente, entendeu? Existe uma parte dela também, entendeu? Porque a minha mente, ela é construída pelo meu cérebro. E meu cérebro tem estruturas permanentes que são feitas pelo meu DNA e que são inalteráveis. E essa índole, ela pertence ao meu genótipo, entendeu? Agora, o que seria fenótipo em termos intelectuais e manifestações do pensamento? Seria o meu comportamento. O meu comportamento é a manifestação do meu genótipo em termos intelectuais. É como a minha mente se comporta no ambiente, entendeu? Ou seja, o meu comportamento, entendeu? É a manifestação genotípica ou genótipa da minha psique, da minha mente, certo? Então, existem estruturas da minha mente, existem estruturas da minha composição intelectual que são permanentes. E existem estruturas, entendeu? E existem coisas dentro da minha mente que são alteráveis, que são possíveis de alteração pelo ambiente. Essas coisas que são possíveis de alteração pelo ambiente são chamadas de comportamento, entendeu? E aquilo que não é mutável dentro da minha psique, ela é chamada de índole, de caráter permanente. Por exemplo, um cidadão, um civil, ele pode ser adestrado e treinado e ser transformado num militar. E esse militar, ele pode ser reformado depois para civil. Então, isso não quer dizer que esse policial militar, entendeu? Porém, se esse policial militar tiver uma má índole, um caráter, entendeu? O caráter dele tiver uma má índole, mesmo ele passando por todo um treinamento técnico profissional, ou seja, um militar profissional, ele continua tendo os mesmos problemas relacionados ao caráter dele, certo? São coisas intrínsecas, permanentes da mente dele, certo? Um atleta que tem uma má índole, mesmo ele sendo treinado desde criança, dentro de uma base de futebol, time de futebol, ele vai manifestar, entendeu? Aquilo. Por exemplo, você vê casos aí como jogadores que tiveram caso de abuso sexual, tal, Aquele comportamento, aquela má índole, ela faz parte, entendeu? De estruturas permanentes da mente daquele indivíduo.
aquela estrutura do DNA dele, ela é inalterável, independente do ambiente que ele esteja inserido. Então, se ele tivesse nascido na favela, no bosque, na roça, na mais alta classe social, aquele indivíduo, ele ia apresentar, entendeu, aqueles problemas, aqueles mesmos problemas. E assim também vale para as qualidades, entendeu? Então, o que eu penso, o ambiente, ele é capaz de limitar certas coisas, né? Porque através dos recursos, o ambiente, a única coisa que o ambiente pode fazer, ou seja, a natureza pode fazer, entendeu? É limitar o seu acesso a recursos, certo? Então, um cara que gosta de música, um cara que tem uma propensão à música, que nasce na favela, ou num lugar pobre, na roça, igual eu nasci, fui criado, às vezes o máximo que ele consegue chegar perto da música é de um violão, é de um pandeiro, entendeu? Mas isso não quer dizer que aquele cara não tem uma propensão à música, entendeu? Tanto é que a música é uma manifestação cultural, artística dos seres humanos no planeta todo, em locais de extrema pobreza, em local de extrema fartura de alimento, de estruturas civilizadas, de democracia, ou não. Você tem música tailandesa, você tem música do campo, você tem música sertaneja, você tem música russa, inglesa, você tem música de favela, você tem música, né, de música da aristocracia social, né? Então ou seja, aquelas pessoas ali tinham uma propensão a gostar daquilo, independente do ambiente que elas estejam inseridas. A única coisa que mudou foi a limitação, né? Você limitou recursos a ele, mas ele se manifestou do mesmo jeito. Então, se a pessoa tiver uma má índole, o ambiente pode limitar os recursos que ele tem para manifestar aquilo. Por exemplo, se o cara nasce num local onde tem uma estrutura de segurança muito bem afiada, né, que tem um sistema de justiça muito ríspido, onde tem a pena de morte, onde tenha, entendeu, uma punição muito severa para criminosos, aquela má índole da pessoa, ela vai ser cerceada pela limitação de recursos, certo? Ou seja, aquele cara não vai sair matando as pessoas porque os recursos vão ser limitados. Mas se essa mesma pessoa que tem uma má índole, que é um assassino, nasce num local onde tem armas, não tem punição para quem mata as pessoas, não sei o que lá, aquele caráter dele vai ser manifestado com uma clareza muito maior. Não vai ter ele vai gozar de mais recursos para manifestar aquela índole, aquele comportamento dele. Uma pessoa que tem uma propensão a estudar, a aprender, aquela pessoa autodidata que está acostumada a aprender sozinho, se autoeducar, se ela nasce num local onde o pai dele é professor, a mãe dele é professora, ele goza de recursos, entendeu, abundantes, que alimentam a índole dele, entendeu? E às vezes irmãos gêmeos inseridos no mesmo ambiente, com índoles diferentes, né? Tem manifestações totalmente diferentes. E é louco isso. Então, isso mostra que o ambiente, ele não é predominante, entendeu? O ambiente não é predominante sobre o genótipo
do ser humano, entendeu? A única coisa que o ambiente consegue fazer é limitar os recursos do indivíduo. Isso vale para todos os seres vivos do nosso planeta. Vale para uma árvore, vale para um indivíduo unicelular, como uma alga marinha, uma bactéria, né? Se você pega uma bactéria, né, uma bactéria anaeróbica e colocar num local que ela tem disponibilidade maior do recurso que ela precisa mais, ela vai se reproduzir com mais facilidade. Se você colocar ela num ambiente que tem ausência de recurso para a sobrevivência dela, ela vai se manifestar de outra maneira. Isso vale para uma planta, vale para um pé de manga, vale o mesmo pé de manga. Se você pegar uma semente de manga e jogar ela no interior de Minas Gerais, num vale lá, você acabou de chupar aquela manga ali, jogar ali, esquecer, e você voltar dali a 2 anos e ninguém mexer ali, vai ter um pé de manga ali de 5 metros de altura, né? E se você fizer isso com a mesma semente de manga no Alasca, né, no Antártida, provavelmente aquilo não vai acontecer, aquela semente vai apodrecer ou vai ser consumida por algum animal, algum ser vivo que se alimente de semente, né, daquela semente ali. Então, é isso que eu penso. O que eu penso é que o ambiente, ele é capaz sim de interferir no comportamento do indivíduo, mas ele não é predominante. Não é predominante. E eu poderia dissertar aqui centenas e centenas e centenas de casos. Tanto é que, vamos supor, uma favela. Você tem favelas no Brasil que temos aí cerca de 500, 600 mil habitantes, favela da Rocinha e tudo mais. Criminosos mesmo ali não devem chegar a 10 mil, né? De 10 mil para 500 mil, uma porcentagem mínima. Significa que os outros 400 e tantos mil moradores não têm o mesmo comportamento. Então não é o recurso, não é a ausência de recursos que torna alguém violento ou criminoso. E existem pessoas da mais alta classe social que tenha todos os recursos disponíveis e cometem os mesmos crimes. Um exemplo disso, clássico disso, são os políticos do nosso país. Dificilmente outro lugar no mundo, no planeta Terra, tenham pessoas que sejam mais abonadas de recursos de sobrevivência como os políticos do nosso país. Por quê? Nos Estados Unidos, os políticos ganham mais, na Alemanha e outros países ganham mais, mas a Alemanha tem limitações geográficas, tem dias muito frios, né? Nos Estados Unidos também tem dias, o inverno é muito rigoroso. No Brasil, o cara que tem dinheiro pra caramba mesmo, ele pode viver uma vida que nenhum dos reis do mundo viveu. Um político brasileiro, ele goza de uma segurança privilegiada, ele goza de uma boa, de bons lugares para morar, goza de fartura de alimento. O Brasil tem uma fartura de alimento o ano todo. Quem pode comprar alimento não se preocupa com alimento, né? Nos Estados Unidos, mesmo os caras tendo muito recurso, às vezes você não vai ter alimentos por questões geográficas, e assim vale para outros locais do mundo, né? Você tem um clima muito agradável, fica, né, calor, temperatura ótima, e mesmo assim são as pessoas mais corruptas e criminosas do mundo, né? Nós temos os políticos mais corruptos do mundo, né? Então,